Eu criei essa imagem para esquematizar para você quais são os subtipos das doenças do câncer de mama. E aqui você vai entender uma coisa. Por exemplo, a gente tem aqui o tumor que está lá presente na célula mamária. Só que esse tumor, ele pode expressar na sua superfície alguns receptores. E aí eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem os subtipos da doença. Então, tá vendo aqui o RE? Ele é um receptor de estrógeno. Por que que a célula mamária, ela começa a expressar esses receptores, tanto de estrógeno quanto o RP aqui, que é o receptor da progesterona? Porque o hormônio, ele ajuda a célula mamária a crescer, a aumentar de tamanho, nas suas atividades celulares. Então, essa célula mamária, ela começa a apresentar esses dois receptores quando ela quer que hormônios presentes ali no organismo da mulher se liguem a esses receptores e façam então a célula crescer, aumentar de tamanho, se proliferar e esse tumor cada vez mais aumentar. Então, tem algumas mulheres que vão ter a doença do câncer de mama e vão começar a apresentar na sua superfície esses dois receptores hormonais. Geralmente, a gente chama os tipos de câncer de mama que tem a presença de receptor hormonal positivo, que a gente pode ver ali presente, de câncer de mama luminal A ou luminal B. Algumas mulheres irão apresentar e outras não. E aquelas que apresentam vão ter então o tratamento mais focado com hormonioterapia, que é um tipo de tratamento que vai impedir essa ligação entre o hormônio e o receptor, impedindo então que a célula tumoral cresça. Quem são as hormonioterapias que nós conhecemos? Uma muito antiga e convencional é o tamoxifeno, e nós temos também os inibidores de aromatase, o exemestano, o letrozol e o anastrozol. Tá vendo aqui desse lado? Eu coloquei para vocês um outro receptor, que é o HER2. É que tem algumas mulheres que têm câncer de mama que pode ser que apresentem a superexpressão do HER2. E o que é o HER2? É uma proteína de superfície de uma célula de fator de crescimento. Então, geralmente, um fator de crescimento vai se ligar a esse receptor HER2 e vai fazer com que essa célula aumente ali as suas atividades celulares, também se prolifere, cresça, se divida. E a gente não quer que isso aconteça no câncer de mama. Então, as mulheres que apresentam também esse receptor HER2 positivo, elas têm esse subtipo positivo para HER2 e já existe também tratamento. Nós utilizamos alguns anticorpos monoclonais que são específicos para se ligar no HER2 e impedir que o fator de crescimento se ligue nesse receptor, então impedindo essa ação da célula crescer, aumentar e se proliferar. Quem são esses anti-HER2? Um bastante conhecido é o trastuzumab, depois veio o pertuzumab, e aí nós temos outras medicações. Hoje no mercado nós já temos o trastuzumab e o pertuzumab na apresentação subcutânea juntos, na mesma formulação. Nós já temos também o trastuzumab entancina e o trastuzumab deruxtecan, que são moléculas que têm a quimioterapia junto acoplada. Então, o tratamento para o câncer de mama, ele vem avançando cada vez mais quando o alvo é o HER2. Nós temos também uma outra medicação que tem como alvo o HER2, que é o lapatinib. Então, por aqui vocês já entendem que os tratamentos do câncer de mama, eles vão ser indicados de acordo com as características encontradas nessas células mamárias. Então, se a mulher ela tiver presença de receptores hormonais, presença de HER2, e também houver a necessidade aí de diminuir esse tumor, geralmente o médico vai utilizar a quimioterapia. Também existe a possibilidade da paciente fazer cirurgia para depois seguir com tratamento sistêmico ou utilizar esses medicamentos que são mais alvo específicos para essas modalidades. E existe uma possibilidade também, que é um outro subtipo mais agressivo da doença, um pouco mais difícil de tratar, é quando a mulher ela não tem nem a presença desses receptores hormonais e nem a presença do HER2. Então, ela não tem nenhuma coisa nem outra, mas ela tem ali um câncer de mama. A gente chama esse subtipo de triplo negativo, porque ele vai ser tratado principalmente
ou através de cirurgia e quimioterapia, mas ele é um pouco mais difícil porque você não tem drogas tão específicas focadas para esses receptores que estão ali presentes, promovendo ali a ativação do crescimento dessas células tumorais. Então, eu espero ter ajudado você a entender alguns subtipos da doença. No caso da doença metastática, as mulheres podem apresentar outras formas da doença que já vão ter alguns tipos de mutações específicas e a gente tem já no mercado algumas terapias-alvo justamente para esse subtipo de doença. Eu espero ter ajudado você a compreender os diferentes tipos de câncer de mama e como que o câncer de mama ele se comporta na mulher e quais são as estratégias de tratamento que hoje nós temos disponíveis em oncologia. Muito obrigada!